Tudo bem, continuando aqui a nossa série sobre procrastinação. É uma série informal, é um vlog com uma conversa bem informal mesmo sobre algumas técnicas do livro Manage Your Day to Day. Se você está chegando nesse vídeo sem ver os outros, eu recomendo bastante que você pare agora, dê uma olhada no link na playlist aqui na descrição para assistir desde o primeiro, porque às vezes algumas coisas que eu falo aqui dependem do conteúdo dos vídeos anteriores. Mas se você está aqui direto na playlist, vamos nessa. Bom, esse capítulo em particular, gente, ele é talvez o segredo de ouro, é a coisa mais importante, é o ensinamento mais poderoso do livro, talvez. Claro que todos os capítulos têm a sua importância, mas essa é talvez a principal habilidade, o principal segredo de qualquer criador. Atenção à frequência. Por isso que eu insisti muito na questão da rotina, porque o segredo está na rotina. Então, o que esse capítulo quer dizer? Eu dou esse exemplo para os alunos. Quando você precisa, por exemplo, fazer uma dissertação de 150 páginas, então parece um absurdo, assim, como é que você vai escrever 150 páginas? É muita coisa, é incrível, eu não dou conta, é muita página. Então a gente começa pensando de uma forma equivocada, porque não é esse o segredo de criadores. O ideal, quando você tem um projeto muito grande, é dividir em pequenas etapas, para que você não encare um monstro. Você vai encarar pequenos desafios diários e capazes de serem resolvidos dia a dia, para que você vá no acúmulo de tarefas, no acúmulo de atividades, construindo um trabalho que no fim de um período vai ser muito significativo. Em exemplos práticos, vamos lá, você tem 150 páginas. Imagina que você, na verdade, tem meia página para escrever. Só que todo dia. Meia página não é um desastre. A gente tá com algum esforço, tem gente que às vezes demora mais, aí você tem que vencer aquele período de branco, mas você tem que enfrentar aquele texto, você tem que sentar e realmente em 1h30 conseguir fazer alguma coisa. Você consegue. 3 parágrafos, é possível. Então, imagina que você tem meia página por dia para escrever. Certo? Meia página é algo extremamente humano de se fazer. Não tem nenhum esforço inumano. Não é nada exagerado pensar que você vai ter que construir um texto cuja dimensão é meia página por dia. Ou seja, é um trabalho normal, possível de ser feito. Ok. Com meia página por dia, em um mês, você tem 15 páginas, certo? Meia pagininha por dia, vai construindo, em um mês você tem 15 páginas. E aí, em 10 meses, construindo um texto com meia página por dia, 3 parágrafos por dia, você fez o seu trabalho de 150 páginas sem sofrência, sabe? Sem desespero, com meia página por dia. E aí, uma outra vantagem disso é que nós sabemos, eu já mencionei aqui, nós sofremos muito mais com os trabalhos que nós não concluímos, que estão nas nossas costas, do que com os trabalhos que nós concluímos, do que com os trabalhos completos. Então, se você acorda, vai para o computador, primeira coisa do dia, e constrói a sua meia página, você vai terminar essa meia página e vai dizer: concluí a minha tarefa de hoje. Eu consegui. Eu cumpri minha meta, eu fechei meu trabalho, excelente. Claro, você está inspirado, continua a escrever, ok, tudo é lucro. Mas o seu objetivo de escrever meia página por dia foi concluído e você vai dormir tranquilo ou tranquila, porque você cumpriu com o seu planejamento, você cumpriu a sua meta. Só que no dia seguinte é mais um dia. Então é igual aquela história, só por hoje eu vou escrever meia página. E aí a gente fica muito bem com a gente mesmo, porque a gente percebe que nós estamos progredindo. Um outro truquezinho, um outro expediente que é legal para a gente poder verificar a nossa produção,
é ter uma agendazinha básica, um Excel, uma tabelazinha no Excel, para você indicar os dias que você realmente trabalhou. Então eu costumo fazer isso, olha, estou me dedicando a um artigo, então todo dia eu coloco lá, de manhã, ok, consegui escrever, eu coloco o nome do artigo. Aí no dia seguinte, coloco lá o nome do artigo. Às vezes, alguns artigos que eu estou fazendo em coautoria com os alunos, eu demoro às vezes 2 semanas para poder escrever a minha parte, revisar, etc. E aí eu vejo que às vezes eu estou trabalhando no artigo durante uma semana, e aí eu às vezes fico 3, 4, 5, uma semana, 2 semanas sem trabalhar neles. E quando eu observo isso anotado naquela tabela, eu tenho a dimensão da minha procrastinação. Eu tenho a dimensão da lacuna que eu deixei de trabalhar, ou seja, daquela 1 hora, às vezes meia hora do dia que eu deixei de me dedicar àquela atividade. E aí no acúmulo a gente consegue ver com muita clareza o trabalho não realizado. E por outro lado, quando a gente consegue, com essa rotina, sabe, com essa disciplina, com um pouquinho por dia, a gente vai tendo uma produção muito interessante, isso traz uma satisfação incrível. Eu tenho um amigo que brincava assim, olha, eu não gosto de escrever, mas eu adoro ver os meus livros publicados. Sabe? E essa é a ideia. Só que, em geral, a gente faz muito errado. A gente superestima o que seríamos capazes de fazer em um fim de semana, por exemplo. Né? Tem gente que acha que consegue escrever 20 páginas maravilhosas em um fim de semana. É óbvio que não é verdade. Nunca fica contento. Um texto exige idas e vindas, exige amadurecimento, exige que você preste muita atenção na construção da frase, que você lute com o texto, que você consulte outros textos para ver se ele está bom. Então, assim, essas histórias de textos escritos de uma hora para outra são casos extraordinários e não são regra. E por isso é muito importante ter muita atenção a esse comprometimento de escrevermos um pouquinho por dia e conseguirmos altos resultados de excelência. Mas como eu estava dizendo, a gente superestima o que seríamos capazes de fazer no fim de semana e nós subestimamos aquilo que nós seríamos capazes de fazer um pouquinho por dia. Sabe, me parece que é a mesma lógica da poupança. Né? Se você deposita um pouquinho todo mês, dentro de um largo período de tempo, você vai ter uma bela quantidade de riqueza. Com textos é a mesma lógica. Se você escreve um pouquinho por dia, além de você se sentir bem consigo mesmo, porque você não vai ficar exausto, não precisa adoecer para poder escrever uma dissertação. Se você decide dividi-la em um pouquinho por dia, isso a gente vai ver que traz excelentes resultados. Então, insisto, criar um gatilho para estabelecer uma rotina, fazer com que as coisas sejam feitas na sua prioridade, o mais importante primeiro, e aquilo que é reativo pode ser feito no momento em que nós já estamos mais saco cheio, mais cansados, e ter muita atenção à frequência. São algumas fórmulas, alguns truques, alguns expedientes, né, alguns macetes que são muito úteis para combater a procrastinação. Mas não acaba por aqui. Ainda há outros truques, né, outras estratégias interessantes, e os vídeos continuam a partir de amanhã nesse mesmo estilo vlog, improvisado, mas eu vejo que são conhecimentos interessantes de serem compartilhados com vocês. Eu não conseguiria fazer sem ser com esse improviso.